perguntas práticas. Hoje nós vamos ter uma consulta de uma forma geral, tá bom? Se der tempo, e a pastora se lhe permitir, não sei como é que vai ser o cronograma, nós podemos abrir algumas vezes para perguntas. Então, eu me chamo Elaine, prazer, agora eu vou apresentar, que eu não tentei. Eu sou pastora, junto com meu esposo, o pastor Val. Nós somos pastores da Sara Nossa Terra, lá em Santa Bárbara do Oeste, uma cidade que fica 1h30, 2 horas daqui, perto de Limeira, de Campinas, Piracicaba. E eu sou nutricionista, sou formada há 30 anos, porém eu tenho mais especialização em nutrição funcional, fisioterapia, longevidade. Então minha mente funciona um pouco diferente, talvez, da nutrição convencional. Tá, ok? Se você ouvir algumas coisas, fala assim, mas a outra nutricionista é que eu tenho um pouco dessa linha anti-age, que eu quero trazer para vocês, porque é o que a ciência tem falado de mais moderno. Eu quero ensinar você hoje, fisicamente, a ter saúde e a viver muito. É isso que eu quero fazer na prática, tá? Então vamos começar. O que a ciência diz? Vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, a ciência diz que para um ser humano ter saúde, ele precisa ter alinhado as 3 dimensões. Ele fala o que a Bíblia fala. Então, nos congressos que eu tenho ido, os cientistas têm falado assim: você tem que estimular o corpo, a alma e o espírito. A gente já sabia da alma, né? Quando a nossa alma está angustiada, você está nervosa, está sentindo abandonada, traída, ansiosa, você produz hormônios. Tudo que acontece no seu corpo tem ação de um hormônio. E muitos dos meus hormônios eu produzo quando eu estou emocionalmente alterada. Você produz cortisol, adrenalina, noradrenalina. E esses hormônios que a gente produz, eles atuam na minha célula. Você pode ter câncer por causa da emoção, você pode engordar por causa da emoção, você pode ter gastrite, aumentar a diabetes por causa da sua emoção. Então tem que cuidar da alma, ok? Tem que cuidar do espírito. A física quântica tem falado para nós, isso, eles são céticos, os cientistas, mas dos 5 anos para cá, eles têm falado que o espiritual define a saúde, que a gente emite elétrons, que se ligam a átomos e que voltam em matéria para nós, em energia. Muito interessante, os cientistas indo para a Bíblia, que coisa interessante, né? Mas eu vou falar com vocês agora, nesse momento, sobre a parte física, ok? Já falamos de espírito, tratamos alma e agora é físico, é a terceira dimensão, físico. Primeira coisa, para que você tenha saúde física, você precisa de 3 colunas na vida bem alinhadas: dormir, exercício e alimentação. A maioria dos seus hormônios você produz quando está dormindo. Quando você está dormindo, você produz GH, cresce cabelo, unha, pelo, pele, criança, cresce dormindo. Você produz grelina e leptina que tira a tua fome. Queridos, eu preciso vocês ficarem, porque eu não vou conseguir falar muito, porque é extenso e a minha voz vai baixando. Então, por favor, vocês me ajudarem, senão eu não vou conseguir passar tudo que eu tenho que passar para vocês, tá bom? Então, quando vocês estão dormindo, vocês produzem grelina. Grelina, ela é um hormônio que tira a tua fome. Quer dizer que quando você dorme mal, você acorda com 32% a mais de fome. Você vai engordar se você dormir mal. E não vai engordar em qualquer lugar, vai engordar na barriga, tá? Porque o cortisol sobe. E o cortisol, gordura de barriga, é gordura de cortisol. Aí não dá. Então tem que dormir. E a nosso sono está muito relacionado com a nossa alimentação. Existem alguns alimentos que roubam o seu sono e alguns alimentos que trazem sono. Por exemplo, nós não podemos comer muito carboidrato à noite, muito açúcar à noite. Se a gente comer muito doce, carboidrato à noite, você não vai dormir bem. Aliás, uma dica que eu dou para vocês de saúde: depois que começar a escurecer, hoje é uma exceção, tá, gente? Eu acabei de comer as coisas aqui, hoje é uma exceção. Mas na minha rotina, depois que escurece, não tem mais carboidrato. Tem gordura, tem proteína, mas não tem carboidrato. Então, se você comer doce antes de dormir, você não vai dormir bem.
Você tem que comer alimentos saudáveis. Por exemplo, o que é legal comer antes de dormir se você tem fome? Fruta. Por incrível que pareça, comer abacate. Abacate faz você dormir bem, é uma gordura boa. Comer castanhas, comer coco fresco, tá? Chás para dormir. Tem um chá que não é nome de demônio, prometo para vocês, mas o chá se chama mulungu, tá? Esse chá de mulungu, ele é fantástico para você dormir. Tome para você ver como você vai dormir uma noite boa de sono. Mulungu, qualquer loja de produtos naturais, sabe essas ervas? Qualquer, você acha assim, tá? Mulungu, passiflora, melissa, tá? É bem legal, tudo bem? Vocês têm que dormir. Segunda coisa, vocês têm que fazer exercício físico. Porque quando Deus criou a gente lá no Éden, Ele criou Adão e Eva para o suor do rosto dele trabalhar e fazer as coisas. Se a gente não anda, só mexe o dedinho no computador ou no controle remoto, o exercício físico não é para gordo e magro. É para você produzir hormônios. Você produz hormônios que te deixam de bem com a vida. Você não envelhece mentalmente tão rápido. Mulheres que estão entrando em menopausa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é para ter essas coisas, esses sintomas da menopausa. Eu falei para Andréia no carro que hoje eu estou vou dar para vocês uma noção geral, ok? Que é a base. Uma próxima vez eu venho e falo de coisas específicas. Falo só de menopausa, só de TPM, só de enxaqueca, tá bom? Mas quero adiantar algumas coisas hoje. Mulher que tem menopausa tem que fazer exercício físico de musculação para tirar calor, para não envelhecer, para não perder o libido. Aí é uma escolha. Mas eu não quero. Pois tudo aquilo que o homem semear vai colher. A vida é feita de escolhas. E a terceira aqui é alimentação. Então vamos entrar na área da alimentação. Bom, todas nós aprendemos que o nosso corpo é formado por células. Lembra da célula? Nós somos feitas de 100 trilhões de células. 50 milhões de células se renovam todos os dias. Então, se eu quero ter saúde, eu tenho que cuidar da minha célula. E eu quero ensinar vocês 3 atitudes simples que vocês têm que ter para com as células de vocês, para vocês ensinarem para os seus filhos e a mulher sábia de ficar seu lar, ok? Primeira atitude, para que a gente tenha saúde, a ciência nos diz que eu tenho que comer os 6 grupos dos alimentos. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, os alimentos são divididos em 6 grupos. E eu preciso comer os 6. Então, querida, qualquer dieta que chegar na sua mão, da comadre, da vizinha, sabe aquela dieta da revista, da internet, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para aquela dieta e ver se essa dieta tem os 6 grupos dos alimentos. Se essa dieta faz você comer 15 dias só proteína, você vai emagrecer, mas você não vai ter saúde, ok? Se essa dieta fazer você tomar uma sopa que só tem verdura por uma semana, você vai emagrecer, mas você não vai ter saúde. Eu preciso comer sempre os 6 grupos de alimentos. Eu posso tirar um arroz, eu posso tirar um pão, eu posso fazer um low carb, um glúten, porém eu tenho carboidrato de um legume, de uma fruta, entendeu? Eu não posso tirar um grupo. Tudo bem essa primeira regra? Segunda regra. A ciência mais estudada hoje se chama epigenética. E ela vem ao contrário do que todo o mundo cientista acreditava. Nós antigamente tínhamos uma noção que genética é destino. Então, por exemplo, você ia no médico com colesterol e o médico falava assim: ué, seu avô teve colesterol, seu pai e sua mãe têm colesterol. Então, fazer o quê? Você também vai ter colesterol. Toma um remédio aqui e toma. Não. A ciência tem falado muito isso hoje, que genética não é destino. Tem vários artigos saindo na mídia, que nós temos
o poder de mexer na genética. Isso é bíblico. Porque Deus quebra as heranças familiares e eu consigo também mexer na minha história, tá? Então, quem determina o meu futuro não é a genética, e sim a epigenética. E a epigenética é uma ciência que fala de escolhas. O meu avô, Henrique, teve Alzheimer. O meu pai, Samuel, tem Alzheimer. Meus tios estão com Alzheimer. Eu vou ter Alzheimer? Primeiro porque eu vou quebrar espiritualmente, mas porque eu sei que eu posso mexer no meu gene. Então eu posso ter nascido com gene de Alzheimer. Você pode ter nascido com gene de câncer, de diabetes. O que mais sua família tem? De hipertensão, de problemas cardíacos. Você pode carregar isso na sua história. Mas a ciência fala, você tem a capacidade de mexer no seu gene e parar a história em você. Amém. Isso que é a epigenética. Seria mais ou menos assim. Ó, você vê, eu tenho algumas fotos aqui de pessoas gêmeas. São gêmeas. Essa envelheceu menos que essa. Essa envelheceu menos que essa. Por quê? Por causa das escolhas que essas duas pessoas fizeram. Então as minhas escolhas determinam o meu futuro. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Entendendo um pouquinho melhor. Vamos comparar a nossa célula a um peixe. Então nós temos vários peixes e nós carregamos os nossos peixes a doença. Então o que você carrega? Pensa aí, quais são as doenças que a sua família tem? Provavelmente você pode ter nascido com um gene e hoje já dá para fazer o estudo. Aqui em São Paulo tem várias clínicas que você estuda a sua genética. Foi o que a Angelina Jolie fez, descobriu que tinha câncer de mama. Ela não precisava ter tirado o peito, né? Ela podia ter feito um tratamento. Mas hoje você vê. Só que ainda não chegou para nós normais, né? Porque é muito caro o estudo de genética. Mas a gente já sabe ver os polimorfismos genéticos. Então você descobre que você tem aquela doença. A epigenética fala assim, tá bom, você tem. Mas se você deixar o seu peixe nadando nessa água limpa, você carrega a doença, mas você não vai desenvolver a doença. No dia que você colocar o seu peixe no rio Tietê, pega o peixinho de aquário e joga no rio Tietê. Adianta você fazer campanha de jejum e oração pelo peixe? Adianta a gente, todo mundo ir lá na beira da Marginal Pinheiro ajoelhar e ficar orando e repreendendo em nome de Jesus, peixe, você não vai morrer? Adianta? Não. Porque a escolha nossa foi jogar o peixe no rio. Então, o rio é o sangue. O peixe é a célula. Sangue alcalino, eu estou limpa. Sangue ácido, eu estou suja. Quem determina se meu sangue é alcalino ou se o meu sangue é ácido é o que eu como. Ok? E não tem a ver com acidez. Por exemplo, o limão é um dos alimentos mais ácidos de paladar, porém o alimento mais alcalino. Então, por exemplo, uma dica: todos os dias quando você acordar, você está muito ácida, porque de madrugada, lá pelas 3 da manhã, o seu fígado te limpa. Então você acorda suja o sangue, vamos dizer assim, ácida. Se você tem uma célula ruim, ela pode começar a se acordar. Então uma dica: acorde e em jejum, a primeira coisa que você faz, tomar um copo d'água com meio limãozinho espremido. Aproveite e coloque 10 gotas de própolis, que aí você não vai ficar doente. É uma escolha. Eu tô dando uma informação para você. Você vai fazer essa informação, eu não sei. Eu tomo limão. Tenho 52 anos, vou ver até 92, estou ótima. É uma questão de escolha. Agora eu tenho pacientes que acordam de manhã e tomam Coca-Cola. É uma questão de escolha. Você concorda? Certo? Muito bem. Então vamos lá. Então eu diria assim para você, o que é ácido alcalino? Eu diria alimento de verdade industrializado. Descasque mais, desembrulhe menos. Certo? Então nós temos que descascar mais e desembrulhar menos, para que eu tenha o sangue mais alcalino. Tudo bem até aí? Ok. Terceira, gosto dessa frase. Olha esse médico. Esse médico ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931, século passado,
dizendo e comprovando para o mundo científico daquela época que nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Entendeu? Quando Deus criou você, Ele criou você para ser alcalino e comer coisas que Ele falou lá na Bíblia, que é esse que era meu livro, dos alimentos bíblicos. Ele não criou você para comer Coca-Cola, temperar a sua comidinha com aquele temperinho que faz assim, é o amor. Aquele temperinho do é o amor deixa toda a sua família ácida, inclusive você, certo? Então nós temos que fazer as escolhas. Terceira, absorção. Você é o que você... Na verdade, querida, você é o que você come e absorve. O Edgar, põe pra mim, vou pôr aquele vídeo da digestão. Quando estiver pronto, você faz assim pra mim que aí eu paro, mas pode pôr. Não do intestino. Vou passar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o nosso alimento, ele percorre boca. Quando eu ponho o alimento, eu quero que ele chegue na célula. Para ele chegar na célula, ele tem que passar um processo de boca, esôfago, estômago e intestino. A comida que vocês estão comendo agora vai cair no sangue para entrar nas células através do intestino. Por isso quero que vocês entendam que o intestino é o órgão mais importante do organismo. Ele é o mais importante. Se o nosso intestino não funciona, nada mais no meu corpo funciona. Então nós precisamos acertar esse intestino, é a primeira coisa. Vocês vão entender isso um pouco melhor. Pode pôr. Então vamos lá. Não tem som, tá? Eu vou falando para vocês. Prestem atenção. Vamos lá, pode soltar. Se eu ponho um alimento na boca, não enche, porque isso vai deixar você bem ácido, só de vez em quando, né? Mas eu quero que o alimento chegue nas células, ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer é mastigar. Na mastigação você quebra o alimento com o dente, você produz saliva. Saliva contém amilase, vai quebrar o seu carboidrato na boca. Durante a mastigação, você produz um hormônio no seu intestino que tira a tua fome. Você está mastigando aqui, produzindo hormônio no intestino que avisa a cabeça. Pode parar de comer que tá bom. Quanto mais você mastiga, menos fome você tem. Aí eu vou engolir. Ele vai descer pelo esôfago e vai cair no meu estômago. Pense no seu estômago como um liquidificador. Ele cabe 1 litro de um líquido azedo. E aqui dentro, ele vai ser batido no estômago por até 4 horas. E aqui você vai quebrar as proteínas e vai absorver a vitamina B12. Edgar, dá uma pausa para mim que eu quero colocar uma coisa aqui. Essa proteína, esse alimento vai ser quebrado no estômago e absorvido a proteína e a B12, porque o estômago está ácido. Por isso que eu não posso beber grandes volumes de líquido junto com a minha comida. Porque imagine que eu como um prato de comida super legal. Aí eu tomo um copo que seja de água desse tamanho. Essa água vai entrar, vai diluir o meu suco gástrico. Se ela diluir o meu suco gástrico, ele perdeu a acidez. Eu não vou quebrar a proteína e não vou absorver a vitamina B12. Bom, parênteses, que eu quero falar com vocês. Nós estamos tendo uma epidemia de deficiências de vitaminas. No Brasil, nós temos uma medicina curativa, mas na verdade, nós temos que ter uma medicina preventiva. Por isso, exames de sangue são muito importantes para a gente fazer anualmente. Porque nos exames de sangue, nós conseguimos observar como é que está a evolução e prevenir a doença. Normalmente, nós pedimos exame de sangue quando nós estamos doentes. Nós temos que ir no médico só para pedir exame de sangue. E 2 vitaminas em especiais eu quero destacar. Primeiro, nós estamos tendo uma epidemia de falta de vitamina B12. A vitamina B12, ela vem do animal, mas muitas vezes nós não absorvemos porque ela só é absorvida meio ácido. E nosso estômago com líquido não fica ácido. Falta de B12, depressão, irritação, humor, memória ruim, dores no corpo, fadiga, você está arrastando e você acha que você está com depressão, vai no médico, toma do médico para depressão. Não tem nada, você só está com baixa de B12. Tem que fazer exame de sangue. A minha B12 estava baixa, acabei de tomar 3 injeções para levantar ela tão baixa que ela estava. Eu percebi que eu estava muito cansada, fadigada, minha vida é bem corrida, eu trabalho no consultório todos os dias e à noite estou na igreja.
E aí, eu final de semana eu tô aqui. E amanhã eu tô na igreja, segunda-feira, 7h30 eu tenho paciente. Então, assim, eu sei que é corrida, porém eu tava com um cansaço muito grande. Eu falei, B12 tá ruim, dito feito. Eu podia achar que eu tava deprimida, porque eu chegava em casa, umas 2 semanas atrás, tava no sofá, uma amiga falou assim, o que você tem? Tá tudo bem? Eu falava, tá. E uma vontade de chorar, vontade de chorar. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu falei, B12, na hora, batata. Tô outra, vocês perceberam que eu tô elétrica. E olha que eu trabalhei essa semana, eu trabalho das 7 às 6, hein? E ontem eu preguei à noite aí, tudo. Então, assim, tá, queridos? Cuidado com o exame de sangue. A segunda vitamina que eu já quero destacar aqui é a vitamina D. 80% da população brasileira está com deficiência. Eu também estou. Porque não é uma vitamina que a gente come. É a vitamina do sol. E depois fica com câncer de pele. Então, resumindo. E não é qualquer sol. É 10 minutos do sol do meio-dia. Difícil. Então, qual é o problema da vitamina D? A osteoporose, a imunidade, o humor, sim. Porém, lembra da epigenética? A ciência descobriu que 6 doenças dependem dela. Se você carrega 6 doenças: câncer, Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, obesidade, que a obesidade é doença, e problemas de diabetes. Você não pode envelhecer com a vitamina D abaixo de 50, é alto isso. Porque se você envelhecer com a vitamina D abaixo de 50, você está ao léu de ter essas doenças. Então, se a Elaine envelhecer com a vitamina D abaixo de 50, ela pode ter Alzheimer, sim. Como eu não quero ter Alzheimer com meu pai, eu estou suplementando vitamina D. Sem parar. Porque eu paro, ela cai. Porque eu estou fazendo a minha parte e Deus vai fazer a dele. Então você precisa saber da sua vitamina D. E não tem a ver com cor. Ah, você fala, você é branca. Não. A maior incidência de vitamina D é com negros. Mais do que com gente branca. Tá? Então tem que fazer exame de sangue, ok? Fechei o parênteses? Voltamos para o estômago. O alimento, pode soltar, Edgar. O alimento sai daqui. E ele vem para o seu intestino. Vamos lá. O nosso intestino, vocês estão enxergando, né? O nosso intestino tem quase 10 metros. Vai de 7 a 10 metros de comprimento. Dá para, ó, isso aqui. A primeira coisa que acontece quando o alimento entra no intestino, ele recebe a ação da bile, que é aquele líquido amargo para quebrar a gordura. A bile não quebra gordura de fritura nem hidrogenada. Hoje nós comemos salgadinho, mas isso é assim, uma vez por semana, não pode ser diário, ok, queridos? E lá dentro do seu intestino moram os lactobacilos, são trilhões de bichinhos. Imagine que o marrom é comida e verdinho é lactobacilos. Se eles vão em cima da comida e vão quebrar, os alimentos ficam aderidos à parede intestinal e o que desce vai formar as fezes. A parede de um intestino não é lisa. Ela parece um tapete felpudo. Pensa num tapete felpudo, uma toalha felpuda. Ela é cheia de cerdas. A ciência fala, queridas, que se você esticasse a parede do intestino, o seu intestino mede 200 metros quadrados. O seu intestino cobre uma quadra de tênis, futebol de salão. Se eles fossem esticados. Tudo que você comeu fora B12, que foi no estômago, o resto vai entrar pelo intestino e vai cair no sangue. Então, tudo que você está pondo na boca vai cair no seu sangue, passando pela parede do seu intestino. Por isso, o intestino é o órgão mais importante do corpo. Edgar, volta para mim nos slides, mas já deixa engatilhado o vídeo do intestino, que eu vou falar daqui 2 slides, tá? Então, queridas, você tem que ir ao banheiro com que intestino que funciona bem. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. A volta no slides mesmo. Intestino que funciona bem é você ir ao banheiro todos os dias, tá? As suas fezes. Passei. Ó, desculpa eu falar isso no seu púlpito, tá, pastora Xeri? É um assunto meio estranho para falar no púlpito, mas tudo bem. As suas fezes, elas têm que ser igual a 3 e a 4. As suas fezes, vou falar bem claro para vocês. Elas têm que ser igual uma banana prata. Pensou na banana? Ela tem que ser lisa, ela
afunda, não boia. Ela não cheira forte. Ela não suja o papel higiênico. E ela tem a sensação de, ai, saiu tudo. Sabe como é que é? Todo dia. É isso aí. Isso significa, opa, tô com saúde. Se for aqui, bolinha, se for... Não é. Então nós precisamos acertar o intestino, tudo bem? Porque se você não vai ao banheiro todos os dias, olha que coisa. A comida fica parada dentro do seu intestino por algumas horas. Imagine por alguns dias. Gente, eu tô chocada com uma paciente que eu peguei uma semana retrasada. Ela foi no meu consultório porque ela queria virar maromba, né? Eu trabalho com atleta também. E ela tinha 22 anos, chegou lá, né? E eu quero tomar suplemento, eu quero não sei o quê. E eu comecei a consulta, minha consulta é longa, dura quase 2 horas a consulta. E no meio da consulta eu percebi que estava com problema. E eu tentava falar as coisas pra ela e ela falava assim, não, isso não tem problema, eu quero ganhar massa. Aí uma hora eu chamei o marido dela. Falei, aquele cara que tá lá fora tatuado é seu marido? Ela falou, eu falei, liguei, ele mandou o menino entrar, ele sentou, eu falei pra ele assim, vocês têm quanto tempo de casar? Ele falou, a gente tem uns 2 anos de casado. Eu falei assim, você sabe que você vai ficar viúvo? Falei, porque eu fui demais, gente. Aí a menina falou assim, que isso, doutora? Eu falei, olha, ela me disse que a avó dela teve câncer de intestino. É verdade? Ela falou, é. Ela me disse que a mãe dela está com câncer de intestino, né? Ela falou assim, pois é. Você sabia que a sua esposa faz cocô uma vez por mês? Ela ia ao banheiro uma vez por mês. Só. Então, falei, então não tem como. Ela tem genética. Genética no destino. Porém, aquilo que o homem planta, ele colhe. E eu tenho que ir ao banheiro todos os dias. Então, quando a comida fica parada dentro do seu intestino, por algumas horas, ela apodrece e libera gases. Gases são comida podres paradas dentro de você. É o mesmo gás que um cadáver produz, se chama cadaverina. E esse gás, ele vai fazendo pressão na parede do seu intestino. E vai furando o seu intestino. Fura o seu intestino. São microfissuras que eu não enxergo e algumas vezes furos grandes. Toda semana eu pego exame de colonoscopia com pessoas com os intestinos furados. Mostra pra mim o vídeo do intestino. Põe pra mim, Edgar, no 1 minuto e 30. Tá? Eu trouxe para vocês verem um vídeo de um exame de colonoscopia real, que é o intestino visto por dentro, tá? Para vocês entenderem como isso é sério. E aí a gente colhe o que a gente planta, né? Quando estiver pronto, vocês estão me aguentando? Eu nem comecei. Quer dizer, agora eu sei que eu tenho. Vou tomar uma aguinha com gengibre aqui. Pode soltar? Oi? Vídeo de intestino, 1 minuto e 30. Me dá um calor, não posso tomar. Só deu em 15? Ele já tá cortado. Deixa eu ver, solta ele. Eu acho que esse daí já tá editado. Solta pra eu ver. Eu acho que eu copiei errado. Vamos lá. É esse mesmo, tá ótimo. Ó, gente, isso aqui é intestino saudável. A gente não vê aquelas microvelocidades porque são microscópicas. Mas olha, é um intestino muito íntegro, dá pra perceber? Ele é lisinho, ele vai se abrindo, tá vendo? É um intestino muito bonito. Agora, vocês vão ver o próximo vídeo, que é o intestino furado. Tá bom? Intestino real. Olha aqui, dá pra ver? Não? Dá pra passar um dedo. Ó. Tá? Aqui começam lesões. Essas lesões viram pólipos, que viram divertículos, que viram câncer. Ok? Outra lesão, alguns lugares vermelhos, outro furo, a outra lesão aqui, olha um furo aqui, tá vendo? Isso aqui, 3 dias sem o banheiro. 3 dias sem o banheiro, isso aqui é o intestino. E essa sujeira que fica aí, vai passando para o sangue. Obrigada, Edgar, volta para os slides, acabou. E aí essa moça que vai uma vez por mês ao banheiro, isso aqui está passando para o sangue. O peixe
peixe vai nadar no rio Tietê. E o peixe no rio Tietê vai morrer. Entendeu, gente? Não é destino, não é Deus, não é o diabo, é você. A palavra de Deus diz em Oséias o quê? Na palavra de Deus, você tem todos e dezenas de versículos sobre vitória, sobre prevalecer, sobre vitória. Tem um versículo que fala que o povo de Deus pode ser destruído. Tem um só. Quem sabe? Oséias: e o meu povo é destruído ou perece por falta de conhecimento. Então você pode morrer e ser destruído por falta de conhecimento. Por isso que eu vim trazer conhecimento para você hoje. Só que agora é o seguinte, querida: o conhecimento está sendo compartilhado. E aí a escolha é sua, e Deus vai poder te cobrar de uma maneira diferente, que agora você sabe. Ok? Então tem que cuidar. Então nós temos que acertar esse intestino. Se o meu intestino é furado, e uma coisa, as emoções também furam o intestino. Então quando você está nervosa, irritada, brava, você aumenta a produção do cortisol. Quanto mais cortisol você tem, mais furo o intestino fica. Por isso que a emoção atua na física. Vira uma peneira. Ok? E aí quando o intestino é furado, passam essa sujeira para o seu sangue. Se a sujeira passa para o seu sangue, ela vai destruir sua célula. Então, graças a Deus, somos soldados que defendem. Deus colocou dentro de nós um monte de sistema de defesa. E esses soldados são chamados para destruir. Porém, soldados precisam de armas. E nós vamos escolher comer as armas. As armas são os minerais, vitaminas, zinco, magnésio, cromo, tal. Então eu preciso comer isso. Eu vou falar daqui a pouco mais detalhadamente. Comer fruta, verdura, legumes. Ué, eu nem vou perguntar aqui, mas quantos de vocês comeram salada hoje? Talvez você não comeu. Eu não gosto de salada. Tudo bem. Por tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Eu não posso fazer nada. E a gente tem que fazer disciplina. Não falei para vocês que a vida cristã é disciplina? Você tem que comer sem gostar, porque depois você passa a gostar. Sabia que isso é científico? Quando você começa a comer, depois você, nos primeiros dias é ruim, depois se vira hábito. Você tem que decidir comer, ponto. Goste ou não goste, e depois você vai começar a ter prazer, garanto pra você, tá? Quando você não tem isso, vamos imaginar o zinco. O zinco é chamado para destruir e limpar o sangue. Se você não tem zinco, comeu pouco zinco, que eu conto em vegetais, folhosas, vezes escuro, em castanhas, em peixe, o pouco que você comeu vai para a defesa. Aí falta para você. Aí seu corpo com falta de zinco, sabe quais são os seus sintomas? Falta de zinco. Comer e ficar com a comida parada, rotando comida. Isso é falta de zinco. O zinco forma cabelo, pele e unha. Queda de cabelo. Falta de zinco. Quem tem ponto branco na unha? Ponto branco na unha é clássico sinal de falta de zinco. Não é presente, querida. Não é ganhar presente. Minha mãe falava que era mentira. É falta de zinco. Tá? O zinco protege a mucosa. Quando você tem afta, quando você tem herpes, quando você tem candidíase vaginal, você está com uma baita falta de zinco. A tireoide também usa zinco, você engorda. E a libido sexual é dependente de zinco. Não tem zinco, não tem libido. Aí você vem orar, pedir aqui para orar, pastor orar pelo seu casamento. Você é louco. Toma vergonha na cara, vai comer um zinco, querido. A pílula anticoncepcional rouba o zinco. Mulheres tomam pílula, a pílula vai para o zinco vai para a pílula, aí você não tem a libido. Então tem que aumentar o zinco se você for tomar pílula. Tá bom, queridos? E aí eu vou dar uma dica para as pastoras. Quem são as pastoras aqui, as líderes? Ó, presta atenção, de que eu faço lá. Aí os homens agora vão ouvir e quebra. Tudo bem, é bom para vocês saberem e tomar cuidado. Numa ejaculação, o homem libera algumas miligramas de zinco, ok? Muito bem, vamos pensar? Então, eu chego, amanhã é dia que eu subo no púlpito, antes do louvor. Aí eu falo para os moços: a pastora veio ver a unha. Aí eles já começam a rir. Aí se tem ponto branco, eles estão ferrados, né? Porque, pensa comigo, o cara é solteiro, né? E ele tá com a cara cheia de espinha, falta de zinco. E o dedo todo cheio de ponto branco, falta de zinco. O que esse menino anda fazendo?
cometendo durante a semana. Vocês se entregam, cara. Se você é casado, irmão, fala pra você, como assim? O casado pode. Agora, se você é solteiro e tem ponto branco na unha, irmão do céu, você tá se entregando. Todas essas mulheres estão sabendo o que você tá fazendo. Agora não tem mais jeito. Tá certo? Eles estão tudo com vergonha de olhar a unha agora. Eles estão, na verdade, com a mão no bolso e com a mão embaixo do braço. Eu assim, ó. Deixa eu pintar de vermelho. Vão vir tudo cheio de mostrar as unhas. Ok. O magnésio. Ué, sumiu? O Edgar até sumiu do computador. Cadê? Põe aí, Edgar. Cadê o sumiu, amor. O magnésio. Se o magnésio tá lá e faltou pra mim, o magnésio ele faz contração e relaxamento. Sabe quando o olhinho tá tremendo sozinho? Falta de zinco. Falta de magnésio, perdão. Sabe a perna inquieta, vai dormir, a perna faz assim, opa, dá um chute? Você já sabe, dá um tranco? Falta de magnésio. Zumbido no ouvido, TPM, magnésio faz serotonina. Então você começa a estar toda descompensada, porque as coisas que eram para estar no lugar não estão. Viu como Deus criou você para ter saúde e a gente que gera as doenças? Entenderam, queridas? Então, vamos entender que o equilíbrio gera doenças. E se você fizer o desequilíbrio, você vai ficar doente. Observe os sinais e sintomas. Sempre tem alimentação no meio. Tudo bem até aí? Ok. Agora nós vamos para uma parte prática. Eu quero falar o seguinte, dicas práticas. Eu quero falar para vocês o que você vai retirar da tua alimentação que fura seu intestino e o que você vai comer. Então você entendeu. Vamos resumir aqui uma história para a gente chegar nessa parte. Todo mundo quer ter saúde? Amém. Todo mundo quer cumprir a jornada até o final? Amém. Eu cuidei do meu espírito, eu aguentei mais um capítulo, da minha alma, eu aguentei mais um capítulo. Porém, se eu não cuidar do meu físico, eu não vou conseguir chegar no capítulo 24. Pelo meu físico. Ok? Então, o meu peixe tem que nadar na água limpa. Se eu jogar o meu peixe no rio Tietê, eu não vou ter saúde. E não vou aguentar mais um capítulo. Então, por onde eu sujo o rio? Pela minha boca, pelo meu intestino. Então, eu vou dar uma regra muito simples para vocês. Todas as vezes que você for pegar um alimento, antes de levar para a boca, você olha para a comida e faz uma pergunta só. A pergunta é: você fura o meu intestino? Pronto. E espera responder. Aí ele vai falar assim, o alimento vai falar assim para você: ah, eu sou 0 caloria. Não. Eu não estou perguntando se você é 0 caloria. Eu estou perguntando se você tiver cor, gosto e cheiro artificial, você fura o meu intestino. E é a partir daqui que eu vou começar a falar para você. Então, você pode pesar 150 quilos. Você tem abacate e gelatina diet. O que eu vou comer? Abacate. Entendeu? Então, a partir daqui, vamos entender. Dicas práticas. Nós vamos fazer uma fogueira santa. Você vai jogar tudo na fogueira santa, confessar seus pecados, tá bom? E o primeiro item da fogueira santa: os adoçantes. Sabia? É. Os adoçantes químicos, eles fazem muito furos no nosso intestino. Muitos furos. Olha o que eles causam: enxaqueca, depressão, ataques de pânico, irritabilidade, dores, memória, autoimune, tumor, Parkinson, Alzheimer. Quem falou para vocês que adoçante é bom? A ciência da nutrição não é uma ciência de matemática, ela é uma ciência bioquímica. Eu não estou preocupada com caloria, eu estou preocupada se ele vai fazer o que no meu sangue, ácido ou alcalino. Então não é para vocês adoçarem. Vocês têm que tentar começar a adaptar a alimentação sem açúcar. Para que adoçar café, adoçar chá, adoçar suco? A primeira vez que você tomar um café sem açúcar, você vai querer jogar a xícara na parede. Depois de uma semana, você vai contar para mim se você não vai tomar café sem açúcar. Tá? Mas, Elaine, eu preciso adoçar. Bom, qual é a dica? A primeira é: não adoce. Se você for adoçar açúcar demerara
ou orgânico, ou açúcar mascavo de boa qualidade, ou açúcar de coco. Se você precisa usar adoçante, porque é um diabético, alguma coisa assim, estévia e xilitol. Acabou. E a talmatina. Só. Nenhum outro. Estévia, xilitol. Feito? Jogamos o adoçante na fogueira santa? Tá. Próxima coisa. Plástico. Bisfenol. Vocês lembram dessa propaganda da televisão que põe o frango no saquinho, põe um pozinho colorido, né? O bisfenol, que é o plástico, ele é super ruim para a saúde. E nós tomamos café quente em copo descartável. Põe um café fervendo nesse copo, o que vai acontecer? Vai liberar o plástico para o café. Por isso não se toma café em copo descartável, não se põe Tupperware no micro-ondas, entendeu, queridos? Porque você esquentou o plástico, ele libera. Você é chique, você é uma mulher sábia. Segunda-feira você vai levar uma xícara para o seu trabalho e vai começar a tomar na xícara, ok? O que o bisfenol faz? Câncer, infertilidade, distúrbio sexual, obesidade, cansaço, dores de cabeça, hiperatividade ou agressividade. Por isso, cuidado com plástico. O plástico é só para coisas frias, não para as coisas quentes. Tudo bem? Vai bisfenol para nossa fogueira. Terceira coisa. Se você dá isso para as suas plantas, por que você dá isso para os seus filhos? Não estou entendendo. Certo? Tem que tomar cuidado. Quando eu era menina, as mais velhas vão lembrar, quando que nós tínhamos refrigerante em casa? Só os domingos, olha lá, né? Natal, né? Hoje você vai no churrasco, qualquer lugar, você vê uma criança com uma madeira e refrigerante dentro. Aí tem uma criança que acaba o culto, pastora, ela vem aqui e quer destruir essa bateria. Ela derruba todas as cadeiras e a mãe fala que é temperamento. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. É você, querida, que está dando comida errada para o seu filho, está causando uma hiperatividade infantil, um déficit de aprendizado, uma criança que tem problema de comportamento por causa dos corantes, dos acidulantes que tem na alimentação na tua casa. Quando você põe pode falar, né? Um sazon, um caldo quinoa na sua comida, você não está trazendo amor, você está trazendo doença. Você tem que fazer igual a sua mãe, sal, cebola, alho, cebolinha, isso dá trabalho, pois tudo aquilo que come semear, ele vai colher. Você é uma mulher sábia que edifica a sua casa, o sazon vai pro fogueira santa. E o refrigerante, você pode tomar? Eu tomo de vez em quando. Ontem eu tomei refrigerante, eu tomei um pouco de copo. É uma coisa eventual, mas isso não pode ter na minha rotina, não pode. Eu atendo as pessoas no consultório, tem muita gente que acorda tomando Coca-Cola, gente. Isso é verdade, vocês sabem disso. Tô mentindo? Tá. Olha o que causa câncer, perdição renal, hiperatividade, como eu falei, falta de concentração, etc. Então, para que serve a Coca-Cola? Eu vou dizer. Ela serve para remover manchas no vaso sanitário, para desentupir pia, para eliminar manchas de óleo no chão, para dar brilho nas peças, deixar moedas brilhantes, limpar janela, dar brilho aos vidros, solta parafuso, limpeza azulejo e remove tinta. Pronto. Para isso ela serve. Tudo bem? Tá certo, queridas? É só de vez em quando, hein? Vamos voltar aos antigos, aos veredas antigos. Próximo. E aí vem o glutamato monossódico, que é os temperos que realçam o sabor que eu acabei de falar pra vocês, tá? Olha a lista, olha a lista. De repente você tem dor de cabeça todo dia, mas cozinha com sazon todo dia. Certo? De repente você está sempre cansada, sempre cansada, com um monte de coisa, depressiva, não dorme bem, e aí você fica procurando um monte de coisa, tem que ir no médico, não, querido, você tem que acertar sua alimentação e essas coisas vão passar. Faça um teste, tirem da casa de vocês essas porcarias, temperos prontos, faça tempero. Depois eu vou compartilhar para vocês o meu endereço no Instagram
e a página no Face. Eu tenho tempero, tudo essas coisas vocês vão achar lá e vão ter temperos para você fazer e deixar pronto na geladeira e vai usando. É tudo uma questão de planejar. Faço isso. Tá bom, queridas? Próximo. Isso daqui. Ah, eu uso esse. Ai, meu Deus. A gente aprendeu há muito tempo que a canola era uma coisa boa. A ciência já falou pra gente. Primeiro, canola não existe. Canola é uma planta que chama couza, que foi usada na câmara de gás. O Canadá pegou a couza, transformou em um transgênico, né? Fez mudanças genéticas e formou a canola, que é uma sigla, Canadian Low Oil. Não existe. E a canola, ela causa desoses nervosas, depressão, dormência, problemas cardíacos. Seus sintomas aparecem até depois de 10 anos. E a gente acaba comprando canola. Não é bom. Então, Elaine, o que eu uso? Primeiro, quais são os óleos seguros para você cozinhar? 3 óleos, cozinhar é fazer arroz, feijão, não é fritura. Cozinhar, tá? 3 óleos seguros para você. O óleo de coco, falaram muito mal dele. Bom que falam mal, porque fica mais barato pra gente comprar, tá? O óleo de coco, o azeite, maravilhoso para você cozinhar. Ah, estraga. Não estraga, tá? E a manteiga ghee, que eu vou falar daqui a pouco dela. Não faça fritura. E se você for fazer fritura? Se você for fazer fritura, quando o óleo chega a 100 graus, ele estraga. Então estraga mais barato, faça soja, vai ficar tudo estragado mesmo, então vai ter soja. Tá? Ok, queridas? Tá. E aí, manteiga ou margarina? Manteiga. Vocês vão olhar pra ela. Qual é a pergunta? Façam. Você fura meu intestino? Vamos perguntar para a Margarina. Margarina, você fura o meu intestino? O que ela respondeu? Sim. A margarina é plástico derretido. A margarina não estraga. Ela dura para todo sempre, amém. Todo produto que dura para todo sempre, amém, não é de Deus. Tá? O que vocês acham de um queijo que fica fora da geladeira, embaladinho, e dura 264 dias e se chama polenguinho? Olha pra ele e pergunta: você fura o intestino? Porque o queijo que a gente faz, que você compra do sítio, ele dura 3, 4 dias. Certo? Pensa, mulher sábia. Ok? Então, a margarina, olha o que ela faz. É uma gordura hidrogenada que não existe na natureza, inflama, aumenta a insulina, dá dor de cabeça, diminui seu bom colesterol. Tem uma substância que retarda o estragar dela, né? Mas que é completamente cancerígena.